dia, pessoal. Francisco da Mer House Planejados. Hoje a gente vai aproveitar que estamos fazendo uma regulagem no cliente e vai explicar um pouquinho sobre regulagem de portas de armário. Essas portas aqui, elas estão desreguladas, né? Eu vou mostrar à primeira vista, você não vai perceber, mas eu vou mostrar qual é o defeito dela e por que ocasionou, né? Quando a gente instalou esse armário, se você olhar lá no meu Instagram, você vai ver que a gente colocou o armário para depois ele receber essa parte da pedra aqui. Então, quando você coloca a parte da pedra, cria-se um peso em cima do armário e automaticamente o armário ele vai passar a se ajustar ao piso. Automaticamente ele vai fugir um pouquinho do esquadro e ele pode fugir aquela regulagem inicial que a gente fez, né? Vamos olhar essas portas de lateral. A gente percebe que essa primeira linha ela segue quase reta, falta um pouquinho de regulagem nessa porta aqui descer, porém essa segunda linha, essa porta aqui, ela está bem mais baixa que a primeira porta e bem mais baixa que a segunda. Então vamos ter que estar regulando ela. Outro defeito que sempre acontece, né, que pode acontecer, um ajuste que pode acontecer conforme você vai utilizando o armário, é esse defeito aqui. Percebe-se que a segunda porta aqui, ela está fora do nível em relação à primeira. A primeira porta está batendo mais para dentro e a segunda porta jogou um pouquinho para fora. Ó. O correto seria ela estar nessa posição aqui. Isso daqui é uma dobradiça, né? Uma dobradiça curva com amortecimento, que é aquela que você fecha e ela evita da porta bater. E ela tem dois sistemas de regulagem. O primeiro sistema de regulagem vai ser o que vai abrir e vai fechar essa linha aqui. A gente percebe que essa linha está bem fechadinha aqui na parte de baixo e ela está bem aberta na parte de cima. Então o que a gente precisa fazer? A primeira coisa que a gente precisa fazer é fechar essa linha aqui para ela ficar no mesmo alinhamento desse aqui, na mesma abertura desse aqui. E aonde é que a gente regula essa parte? Na dobradiça, nós temos dois parafusos de regulagem, né? Que é esse primeiro parafuso aqui, que é um parafuso aberto, rosqueado até o final, ele vai regular justamente essa linha. E esse outro parafuso, ele vai regular outra parte que a gente vai falar agora. Vamos regular então essa parte de fechamento. Se o fechamento da porta está aberto, automaticamente eu tenho que chegar essa porta mais para cá para a gente conseguir fechar melhor essa linha. Como é que eu faço isso? Nessa regulagenzinha aqui. Girando esse parafuso, ou ele vai jogar a porta mais para um lado, ou eu giro ao contrário e ele joga a porta mais para o outro lado. Vamos dar uma olhadinha para ver como é que ficou, se já está bom. Eu joguei a porta, ela veio muito para cá. Então eu tenho que voltar o parafuso um pouquinho. Voltando. Olha só. A gente já tem uma linha seguindo, de baixo a cima. Porém, a gente ainda tem um probleminha aqui. Qual é o problema? Essa porta aqui, ela fecha num nível e essa porta aqui, ela está jogando mais para fora. Olha só, o correto seria ela estar assim. Entendeu? Como eu regulo essa parte aqui? Lembra que eu falei do segundo parafuso de regulagem? Ele serve exatamente para isso. Porém, quando a porta está jogando a parte de cima para fora, eu regulo o parafuso de baixo. Sempre o parafuso contrário ao da regulagem da porta. Então a gente vai fazer o quê? Vai liberar esse parafuso e vai trazer essa porta mais para frente. Porque quando eu trouxer essa parte de baixo da porta mais para frente, ela vai fazer isso aqui. Ela vai fazer esse movimento aqui na porta. Então automaticamente essa parte vai bater mais fechada. Vamos fazer isso. Ó, regulei ele um pouquinho. Fixei o parafuso e vamos ver como é que ficou. Se precisar a gente regula mais. Percebe que ela já entrou um pouquinho, mas ela ainda está mais para frente do que a outra. Muito pouco, quase que imperceptível, mas ela ainda está. Então a gente pode melhorar essa regulagem jogando ele mais para fora um pouquinho. Vamos folgar esse parafuso. Perdão, trabalhar com a mão esquerda não é muito bom. Agora percebe, se eu joguei essa parte mais para fora, quando eu joguei essa parte mais para fora, que é a parte o contrário da onde a gente estava regulando, ela jogou essa parte mais para dentro, criando o mesmo nível de frente ao armário. Então a gente fez duas regulagens aqui, para ficar perfeito só falta uma. Qual foi a regulagem que a gente fez? A regulagem de abertura, de linha de abertura e a regulagem de nível de porta.
Essas duas regulagens elas são altamente essenciais para o serviço ficar 100%. Francisco da My House Planejados, aqui a gente está dando uma dica, vai continuar gravando vídeos, mostrando um pouquinho da diferença entre produtos e um pouquinho sobre regulagem de serviço, que às vezes o cliente mesmo ele pode pegar e ter esse conhecimento, e às vezes por ser uma coisinha simples, ele não precisa até ficar esperando por um marceneiro, ele mesmo pode fazer. Francisco da My House Planejados, quem puder se inscreve no nosso canal, acompanha as nossas redes sociais.